Mas seu pai, então, começou no ofício da marcenaria, bem jovenzinho, então? Bem jovem. E aí, quando ele aprendeu o ofício, ele quis montar a sua própria marcenaria. Aí Uhum. ele já estava casado, né, com minha mãe, os filhos chegando. Então ele achou que se ele trabalhasse por conta própria, ele teria condições de sobressair Aham. na vida, né, de ter a sua independência financeira. Sim, uma missão saudável, natural, vontade de Claro. crescimento. E aí então ele começou a comprar as primeiras máquinas e essas máquinas estão lá até hoje. Estão lá, Estão o nossa. engenho, né, que fazia os dormentes para fazer a substituição dos dormentes da Estrada de Ferro, Uhum. Goiás. Muitos dos primeiros dormentes, né, que foram trocados na Estrada de Ferro Goiás, foram produzidos pela marcenaria do Geraldo Leão, Que né? legal, não sabia. E essas máquinas vieram de São Paulo, vieram de trem, né? Vieram pela estação, a estação ferroviária, né? A Uhum. linha de ferro parava aqui na estação e depois trazia até a marcenaria onde essas máquinas foram montadas e estão lá até hoje. Que É legal. claro que o meu irmão comprou outras mais Mais modernas, modernas, foi mas elas aparecendo ainda menores, né? estão lá até hoje, né? Interessante até fazer um museu, deixar sempre de recordação, né? Ah, claro, eu Porque fico faz de parte da olho. história. Eu fico de olho. Ah, meu irmão que não sabe, mas eu fico vigiando isso o tempo todo, sabe? Ai, Ai dele se desfizer de alguma dessas máquinas, né? Fica o recado, seu Digels, fica o recado. Mas, Mas, mas o meu irmão, ele preserva, elas estão funcionando adequadamente até hoje. e seu irmão também é muito assim, ele é muito saudosista, né? O seu irmão, aliás, toda a família sua tem esse lado do saudosismo, né? É muito preservador da história. Sim, eu não sei se é tanto quanto eu, mas É sabe, mas verdade. o meu irmão Edgelson, ele gosta muito de história também, né? Sim. Ele sempre está restaurando alguma peça, algum móvel, né? Então eu acho que isso é um pouco de família mesmo. Um pouco de família. O Rubens Vieira esteve aqui e contou uma passagem da vida do seu pai. Seu pai, que os marceneiros faziam os caixões da época. Você Sim, sabia disso? Que era por claro. encomenda. Quando Aham. desencarnava, morria uma pessoa, ia lá, tirava as medidas e fazia no ato, no dia. Era estranho para você na sua infância? Você já chegou a ver isso? Primeira pergunta? Sim, presenciei inúmeras vezes. Não era estranho, porque meu Era pai habitual. tratava aquilo com tanta naturalidade e não existia funerária na cidade. E eu cresci nesse meio, né? Uhum. Eu entrava na marcenaria, meu pai estava construindo caixão, ele comprava os tecidos em Anápolis, em Goiânia, forrava. Eu me lembro das cores, roxo e preto, os caixões. É claro que não era uma imagem agradável, Claro, né? Sempre claro. tinha um lado do medo, né? Uhum. Da questão da morte, sempre. Do lado fúnebre da questão. Isso. Mas era uma coisa que eu convivi com isso, né? Uhum. Eu presenciei meu pai e o Zé Barbosa e Sim. o Tilson e o Serion, que eram os funcionários da marcenaria, a construir esses caixões. E no meu primeiro livro eu conto essa história, né, Sim. da fabricação da última morada que meu pai inúmeras vezes fez e doava caixão para quem não tinha condições de pagar. Nossa, Ele que levantava interessante. de madrugada, batia na porta, ó, fulano morreu. Então, de imediato, ele levantava, não tinha hora, levantava e já começava a construir, porque tinha que colocar o defunto quanto antes, né, dentro do caixão para ser velado. E Nossa, que aquelas interessante. pessoas que não tinham condições de pagar, meu pai não cobrava. Ele simplesmente ia Doava, e fazia e pronto. Depois ia fazia ver o que. e doava para a família. Foram inúmeros, né, caixões doados para quem não tinha condições de pagar. É interessante, muito interessante. E como que funcionava esse maquinário nesse tempo? Porque a energia elétrica de Silvânia era um tanto quanto precária. Até hoje é para grandes máquinas. E eu creio que naquela época era uma grande máquina pela energia elétrica da cidade. Como é que era? Seu pai sofria muito com essa falta de Sofria, energia? sofria sim. Eu me lembro que meu pai falava assim: aqui tem que ser energia trifásica Uhum. para suportar
o gasto das máquinas, né? Mas faltava constantemente, mas tinha muitas ferramentas manuais, o trabalho não era só das máquinas, a máquina era para serrar a madeira, mas muita coisa era feita no serrote, no formão, não tinha muitas ferramentas manuais. É claro que atrapalhava, né, o serviço e a agilidade acabava prejudicando, né, por conta da falta de energia. Mas o serviço seguia em frente, né? O que não dava para fazer através das máquinas, fazia com as ferramentas manuais. E devia ser difícil, né? Um serviço pesado, porque o seu pai, ele pegava as toras mesmo, né? Porque hoje em dia, um marceneiro, ele pega as vigotas, as tábuas já cortadas, fatiadas, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra correta. Eu lembro do seu pai pegar as toras mesmo, ele ia na fazenda e pegava a tora mesmo, Sim, ele né? comprava as toras e tinha um engenho, né? O engenho serrava, fazia as tábuas. Então, já prevenindo a falta de energia, ele já deixava as tábuas prontas para que qualquer móvel pudesse ser fabricado, independente se tinha energia ou não. Né? Então, para serrar a madeira, é claro que era fundamental a energia elétrica. E meu pai, Beto, era um marceneiro que ele não gostava de perder o cliente. E muitos dos seus clientes, olha só, Benedito, era da zona rural. E chegava lá, porque naquela época vir para a cidade tinha que resolver todos os problemas, porque não dava para ficar voltando na cidade todos os dias. Então chegava lá, queria uma caixa de enxoval, porque a filha mais velha ia casar. E meu pai nem sempre tinha de no estoque. Pronta entrega. Ou queria uma cama, ou queria um guarda-roupa. Aí o que meu pai fazia para não deixar o cliente voltar para a roça sem nada? Ia lá dentro de casa, pegava o que ele tinha feito, levava para a marcenaria, lixava, invernizava e falava para o cliente, 4 da tarde, você pode voltar aqui que vai estar pronto. Então Nossa, a gente... isso era uma ajuda gigantesca para a pessoa. Claro, porque ele tinha essa preocupação. A pessoa saiu da zona rural, veio aqui para resolver um problema. E eu vou falar para ele que eu não tenho, ele dava um jeitinho. Quando a pessoa vinha encomendar, ele falava, olha, final de semana, né, próxima semana você volta que vai estar pronto. Mas quando a pessoa queria comprar e já levar, então meu pai usava esse argumento. Então, Beto, nós estávamos com móveis novos constantemente, porque meu pai, ele pegava e depois fazia, punha de volta, né? Mas na verdade nunca eram seus também. Tinha essa interpretação também, né? Que vocês já sabiam que a qualquer momento não podia se apegar, porque podia ir para o cliente. Exatamente, porque às vezes eu chegava da aula, eu estudava no Instituto Auxiliador, eu chegava de repente tá um colchão no chão. Ué, mãe, cadê a cama? Ah, seu pai pegou para poder fulano, né, levar para não voltar de mãos vazias.